terei mais elementos para apresentar, em outras menos, né? Eu as agrupei e vou tentar comentar em bloco, né? Então, o Kaique perguntou se o Marx da Maturidade tem uma definição precisa de homem. E o Kevin perguntou se a emancipação humana é abandonada completamente no Marx da Maturidade. São duas questões que estão relacionadas. A pergunta do Kaique: o Marx da Maturidade tem uma definição precisa de homem? Para mim, a resposta é não, não tem. Aí a pergunta seguinte é possível dar uma definição precisa de homem? Porque, no caso, imagino que o Kaique estava pensando numa definição supra-histórica, né, que transcendesse o capitalismo. Mas você pode imaginar uma definição que transcenda algumas épocas e não outras, não é? Então, o fato é que, grosso modo, o Marx da Maturidade abandona aquela pergunta, o que é o homem, e, como eu já disse, assume como pergunta fundamental o que é a história. Aí nós temos que levantar a seguinte questão: dentro dessa pergunta, o que é a história, cabe uma outra pergunta que seria o que é o homem? Eu acho que cabe. Mas vejam que agora é uma questão subordinada a uma questão maior. Para responder o que é o homem, você tem que primeiro responder o que é história, vai ter que recorrer a conhecimentos históricos, antropológicos, eventualmente psicanalíticos, tá certo? Então é um outro encaminhamento para uma pergunta semelhante. Por quê? Porque essa pergunta foi transportada de uma problemática humanista, que partia de uma ideia metafísica do homem, para uma problemática histórica, que concebe o homem como um ser determinado historicamente. Então, existem estudos antropológicos, tem marxistas que procuram distinguir entre o homem na sua relação com dois tipos de homem ao longo da história, né? Um homem que na sua relação com a natureza, na verdade, tentam fazer o seguinte: substituir aquela antropologia metafísica, idealista, por uma antropologia materialista. E conceber a ideia do homem num longo período histórico, agindo como mero usufruidor da natureza, para um novo tipo de homem, que num período histórico novo, agiria como planejador, organizador da produção, inclusive em equilíbrio com a natureza. Mas aí você tem dois tipos de homem ao longo do processo histórico. Porque a pergunta o que é o homem está subsumida, está integrada, está subordinada à pergunta sobre a história. Tá certo? E a outra pergunta que eu selecionei aqui, do Kevin, se a emancipação humana é abandonada completamente. Sim, é abandonada completamente aquela ideia de emancipação humana do jovem Marx. O que era aquela ideia? A ideia era que você tinha uma essência humana supra-histórica, que era independente de qualquer consideração de ordem histórica, e a emancipação significaria recuperar essa essência que teria sido degradada pela vida social. Por isso que eu falei, a emancipação humana é o retorno à essência. Essa ideia de emancipação humana é completamente abandonada. E é importante esclarecer o seguinte: não significa que a palavra tenha sido abandonada. Tem uma frase muito conhecida e muito expressiva e muito importante, usada na associação, na primeira internacional, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores, na qual o Marx e o Engels participavam como dirigentes, né, que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Mas aí a ideia de emancipação é a libertação dos trabalhadores.
não tem mais a ver com aquela ideia de emancipação humana que eu acabei de explicar. O que pode ser colocado na obra da maturidade, o tipo de questão que nós poderíamos colocar é o seguinte: mudada a organização da vida social, superada a sociedade de classes, havendo a gestão da produção pelos trabalhadores livremente associados, e havendo uma forma de organização política no qual esses mesmos trabalhadores, esses mesmos produtores, participem de modo efetivo no processo de tomada de decisões que dizem respeito a toda a sociedade, ou seja, tanto tenha ocorrido a extinção das classes sociais e a socialização dos meios de produção na economia e a socialização do poder político na esfera política, onde, portanto, tenham já acontecido esses dois fenômenos, o que nós podemos nos perguntar é se não haverá, nesse tipo de sociedade, a possibilidade de um desenvolvimento, dado as condições de vidas mais favoráveis, a eliminação dos conflitos mais violentos, como são os conflitos de classe, porque não podemos ter a ideia de que acabarão todos os conflitos. Tanto não acabarão que a política continua sendo necessária. Haverá decisões que obrigarão a minoria a se submeter a essas decisões, não é? Mas eliminados os conflitos violentos, como são os conflitos de classe, se os indivíduos presentes nessa sociedade não teriam, e eu acho que sim teriam, possibilidade de desenvolver muito mais as suas potencialidades produtivas, intelectuais, afetivas, do que tem numa sociedade de classe. Mas vejam, aqui então estaríamos falando do desenvolvimento do indivíduo dentro de uma problemática com pressupostos, com consequências, com ideias muito diferentes daquela ideia de emancipação humana a qual eu me referi. Tem que ser rigoroso no conceito. Emancipação humana do jovem Marx significa aquilo que está expresso naquela tríade conceitual e a qual eu já me referi mais de uma vez. A outra pergunta é um comentário do Ivan, né? Se nós não teríamos abandonado a reflexão sobre os grandes teóricos do marxismo e a reflexão sobre como aplicar e desenvolver suas ideias, não aplicar mecanicamente, né, na análise da sociedade, da economia, da história brasileira. Da década de 80 para cá, houve sim, estou falando no geral agora, não história de uma ou outra organização, mas da década de 1980 em diante, houve sim um deslocamento da cultura, da teoria marxista para um plano secundário, por causa do movimento de reação internacional e inclusive aqui no Brasil, representado no plano político pelo neoliberalismo. E agora, no Brasil e em outros países, por um novo tipo de extrema-direita que, para mim, no Brasil, representa um movimento, não ainda um regime político, mas um movimento neofascista. Então, ao longo das últimas 4 décadas, essa reação repercutiu no mundo intelectual, no mundo das organizações políticas e lançou o estudo e o desenvolvimento do marxismo para uma posição periférica no debate intelectual, muito diferente do que ocorria entre a década de 1950, vamos dizer 1940 e 1980. Basta lembrar que na década de 40 o Partido Comunista Brasileiro estava se convertendo num partido de massa, até que foi bloqueado pela ação arbitrária e reacionária do governo Dutra de colocar o Partido Comunista na ilegalidade, não é? Então, naquela época anterior, o marxismo estava muito mais presente. Muitos intelectuais marxistas escreveram coisas muito importantes sobre o Brasil, né? Começar da década de 20, o Otávio Brandão, ele faz uma análise da sociedade brasileira
em termos de imperialismo e conflito de classes. Quando todos os demais autores cultuados, a começar pelo Euclides da Cunha, mas também o Oliveira Viana e outros, distinguiam nos conflitos, nas tendências da sociedade brasileira, a questão racial, de uma perspectiva racista e, inclusive, racismo científico, né? Racismo científico. O Otávio Brandão era um farol isolado naquela conjuntura teórica, apresentando o Brasil e o processo da história brasileira como o resultado dos conflitos entre dois imperialismos, o inglês e o americano, e entre classes sociais, frações da burguesia, etc. Otávio Brandão, Agrarismo e Industrialismo. O livro tem seus defeitos, mas estou ressalvando aqui o que importa bastante, no meu modo de ver, para esse comentário do Ivan. Logo na década de 30, tivemos o Caio Prado Júnior, que produziu uma obra variada sobre o Brasil. Depois veio o Nelson Werneck Sodré, o Alberto Passos Guimarães, o Rui Facó, mais tarde o Jacó Gorender. Então teve grandes marxistas que, em torno dos quais o debate girava, quando se tratava de analisar a economia brasileira, a relação do Brasil com o imperialismo, a economia internacional, os acontecimentos políticos aqui no Brasil. O Florestan Fernandes, que também é dessa época, e que tinha um projeto intelectual de unificar o funcionalismo com o marxismo, mas que era um intelectual socialista, militante, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista político-prático. O Florestan Fernandes é um outro que pertence a esse campo, a essa constelação, digamos, né? Depois disso, ficou mais difícil a situação do marxismo no Brasil. Eu penso que autores como Celso Furtado, Sérgio Buarque... Qual foi o outro que você citou, Ivan? Bom, quem? Porque autores como Celso Furtado e o Sérgio Buarque não são marxistas. Por exemplo, o Celso Furtado, nós estamos discutindo aqui a teoria política marxista, teremos aula sobre o Estado na teoria política marxista. Para o Celso Furtado, o Estado está acima das classes sociais. Ele aplica uma ideia do Karl Mannheim, que é um sociólogo alemão, não é? O Karl Mannheim, e ele diz o seguinte: a burocracia de Estado é a inteligência. É ela apenas que pode ter um projeto de nação. Todos os demais segmentos sociais estão fechados no seu particularismo. A burocracia de Estado não, ela tem um projeto de nação e é nesse agente, nesse ator político que os progressistas têm de investir. É uma mistificação que nós temos na obra deste grande intelectual que é o Celso Furtado, e com o qual podemos aprender muitas coisas, mas o que a gente tem nesse plano é uma grande mistificação sobre o Estado brasileiro. Na análise econômica dele, ele trata está todinha centrada no fator multiplicador da renda, para falar do desenvolvimento da economia no Brasil, né? Quando uma análise do desenvolvimento do capitalismo no Brasil é algo muito diferente, como mostram as análises do Nelson Werneck Sodré, do Jacó Gorender, não é? O Sérgio Buarque, se o Celso Furtado é um grande intelectual que produziu uma obra importante, embora não seja marxista, e obra da qual os marxistas podem extrair elementos que, retificados, sirvam a uma análise marxista do Brasil, mas não devem lê-lo como se fosse um marxista, um socialista, coisa que ele não era, nenhuma nem outra. O Sérgio Buarque já é um autor, no meu modo de ver, menor em relação ao Celso Furtado, né? Ele tem uma visão idílica do que seja a democracia e o Estado burguês, né? Ele entende que o Estado burguês são relações impessoais de fato, no sentido de que os elementos externos de interesses privados não interferem nas instituições do Estado, porque são instituições públicas, seriam, né, instituições públicas.
Pelo menos seria assim na Europa e, infelizmente, afirma ele, não era assim no Brasil. Então, acho até que o fato desses autores terem ganho mais destaque nos últimos tempos já é um sintoma de como o marxismo perdeu espaço no debate intelectual. Eu acho que a luta é justamente para recuperar esses grandes autores marxistas, fazer da leitura desses autores o objetivo principal, e os demais podemos usar subsidiária e criticamente. Essa é a minha avaliação, né? Aí o Levi pergunta se, ao afirmar que o marxismo é uma teoria inacabada, não estamos abrindo a porta para o revisionismo, no sentido pejorativo do termo, né? De abandonar alguns conceitos e teses fundamentais e sairmos, mesmo que imperceptivelmente, da teoria marxista e do campo político socialista. Essa é a sua preocupação. Sim, é um risco que existe. Sim, esse risco existe. Agora, de outro lado, toda teoria é sujeita a desenvolvimentos. No meu modo de ver, eu acho que nem o marxismo, nem a psicanálise, nem enfim, vamos ficar com esses dois, são teorias acabadas e fechadas, né? Então, eu penso que o marxismo deve sim ser renovado. Ele deve ser renovado porque, ao longo da história do marxismo, houve influências culturais, acontecimentos históricos que acabaram criando certas tradições que são, do ponto de vista teórico e político, maléficos para o movimento socialista contemporâneo. Vou dar um exemplo, né? Ao longo do século XX, o modelo soviético acabou identificando um exemplo que não é um exemplo qualquer, é um exemplo importante. O chamado socialismo soviético acabou identificando socialismo com estatização da economia mais planificação. Então, se a economia é estatizada e é planificada, é socialista. Ora, você pode estatizar a economia e manter os trabalhadores separados dos meios de produção dentro de cada unidade econômica. Você não cria gestão de massa dentro das unidades econômicas, a gestão permanece na mão dos técnicos, os trabalhadores continuam como executores passivos das decisões dos técnicos, e no plano geral da economia pode existir sim uma planificação, mas uma planificação burocrática da qual tão poucos trabalhadores participem. Então aí você não tem nem a socialização dos meios de produção, nem a socialização da política, você não tem socialismo. Se nós não fizermos a crítica dessas ideias herdadas do modelo soviético, eu penso que não estaremos à altura para organizar, dirigir, esclarecer a luta pelo socialismo no século XXI. Né? Então, Levi, sim, existe o risco, mas se nós não assumirmos esse risco, correremos outros tão graves quanto esse. E aí é aquela coisa, né? Você é obrigado a assumir o risco, é isso que eu estou dizendo. O Érico, o pensamento de... Agora tem 2 ou 3 questões sobre o Lukács e a política. O pensamento de Lukács é hegemônico no Brasil. Como repercute na luta política? Érico, Dentro do marxismo, a tradição lukácsiana seria hegemônica. Como essa tradição repercute na luta política? Érico, eu não concordaria com você. Você mesmo, quando colocou meio dubitativamente. Eu não concordaria com a ideia de que a tradição lukácsiana é hegemônica no marxismo brasileiro. É uma tradição que tem prestígio no meio universitário, ela tem prestígio principalmente nas faculdades de serviço social, mas é uma tradição que... Nós temos aqui no Brasil a tradição trotskista, que é muito forte, está presente no PSOL, no PSTU, no MTR, é uma outra tradição.
Temos a tradição gramsciana também. Eu não acho que seja que a lukácsiana seja a tradição hegemônica, não. Aliás, foi feita uma pesquisa, mesmo na universidade, foi feita uma pesquisa entre os marxistas acadêmicos, com mais de 2.000 questionários, e aquele que apareceu em primeiro lugar foi o Gramsci, né? Não foi o Lukács, foi o Gramsci. Mas, veja bem, aí estamos falando do universo universitário, acadêmico. No plano da política, nunca houve um partido lukácsiano no Brasil. Isso não existiu. Houve uma tentativa na década de 80 e hoje em dia o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, tem uma corrente lukácsiana lá dentro. Tem, assim, aí como isso repercute na luta política, né? Eu penso assim, quer dizer, repercute do seguinte modo. Ponto 1, há um peso economicista na tradição lukácsiana que leva os autores que trabalham nessa tradição a subestimar a importância da luta política. Ponto 2, há uma simplificação nessa mesma tradição sobre os conflitos presentes na sociedade. Eles entendem que o conflito é um conflito entre capital e trabalho. E é sobre isso que eles discorrem, é disso que eles falam. Aí o resultado disso é o quê? O resultado disso é, em primeiro lugar, não compreender a complexidade do processo político, que envolve muito mais classes, frações de classes e forças sociais, do que essa ideia geral e simplificada de capital e trabalho. Nós trataremos disso mais à frente no curso. Implica num desprezo pela participação política e, na verdade, numa rejeição quase que completa das questões políticas efetivas que mobilizam segmentos sociais importantes na ordem do dia, no Brasil, na conjuntura presente, não é? Então, são essas as repercussões que eu vejo. Claro que um lukácsiano discordaria, né? Mas as repercussões que eu vejo são essas. O que faz com que o pensamento do Lukács fique, de fato, fundamentalmente confinado ao mundo intelectual. Acho que ele não se desdobra numa influência importante no movimento operário e popular. Aí tem uma outra questão aqui do Eli, falou que queria que a Eli, né? Que eu explicasse melhor o que seria essa negação da política, né? Tem várias facetas essa ideia, Eli. Primeira faceta é aquela ideia geral da ontonegatividade da política. A ontonegatividade, no sentido ontológico do termo, a política não representa nada. Porque a atividade política não faria parte do ser social. Muito bem, isso significa que a política só existe no período, que é um período breve em termos da história da humanidade, período onde existiu a sociedade de classes, né? São cerca de 10.000 anos. 10.000 anos. Nesse período, há luta de classes e há política, mas não houve antes. Não há política nas sociedades tribais, e não haverá política no socialismo. Ora, a política existe em toda forma de organização da vida social. Por quê? Porque a política é a atividade de direção da sociedade. Tem um estudo que eu gosto muito do Claude Lévi-Strauss, que é aquele grande antropólogo francês. O Claude Lévi-Strauss iniciou a carreira dele aqui em São Paulo trabalhando na USP. Então ele estudou muito os povos indígenas da Amazônia, do Mato Grosso, tá certo? E ele tem um estudo sobre os Nambiquaras, está publicado na revista do Museu Paulista, onde ele fala do poder na sociedade nambiquara. É uma sociedade de coletores e caçadores, pequenos grupos, e tem uma organização do poder. Você tem que tomar decisões que obrigam todos dirigir aquele grupo.
Isso tem que ocorrer em qualquer tipo de organização da vida social. Isso é política. Agora, nas sociedades de classe, surge um aparelho, né, o Engels, do Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, surge um aparelho especial de repressão que vai concentrar a atividade política, que é a atividade de direção da sociedade. E vai fazê-lo em nome dos interesses da classe dominante. Mas continua sendo uma atividade de direção da sociedade. Numa sociedade socialista, acabaria a política? Bom, vamos supor que se erradiquem, acabem as classes, portanto a exploração de classe, o conflito de classe, que se erradiquem as desigualdades de gênero, que se erradique o racismo. Aí vocês acreditam que, feito isso, não haverá mais conflitos entre os indivíduos? Claro que haverá. Por exemplo, se vai investir na produção de energia nuclear, eólica ou hidrelétricas, isso dá discussão. Não estarão lá os interesses espúrios do capital bancário, do capital das empreiteiras, do capital esse ou aquele, constrangendo uma discussão livre. Mas vai haver discussão e vai haver votação. E a minoria vai ter que se submeter à autoridade da maioria. A autoridade não acaba numa sociedade sem classes. E a necessidade de dirigir aquela sociedade para um lado ou para um outro tampouco acaba, embora você possa ter extinguido o Estado tal qual o conhecemos hoje, com uma burocracia parasita, privilegiada, que monopoliza o processo decisório, ou um organismo repressivo institucionalmente separado da sociedade que organize a função e execute a função repressiva. Então, continuará existindo política, porque continuará existindo conflito e porque é necessário que a sociedade, diante de determinados problemas e opções, tome um rumo. E a minoria tem que se submeter à maioria, isso porque estamos supondo que deverá ser um regime democrático, tá certo? Então, a primeira maneira de subestimar a política é essa, né? A segunda maneira consiste no seguinte: boa parte dessa tradição lukácsiana entende que o socialismo está na ordem do dia no Brasil. Então, tudo o que for luta não socialista não valeria a pena apoiar ou participar. O resultado é que sobra o quê? Sobra a luta reivindicativa por melhorias econômicas. Então vem aí a sobreestimação, a superestimação da importância da luta econômica. Porque a luta política, pelo socialismo, você está impedido de fazer, você, na verdade, acaba com isso se abstendo da luta política efetiva em curso no país. Aquilo que é luta política efetiva e em curso no Brasil de hoje não é socialista, não diz respeito ao socialismo. Se você finca o pé que a luta é pelo socialismo aqui agora, você vai ficar à margem da política. E você está subestimando a importância da luta política. Então, como eu disse, tem várias dimensões esse fenômeno e eu me referi a 2 ou 3 delas, né? Era a pergunta da Eli. Aí tem uma pergunta do Durval, né? Tradição que evoca textos de juventude, qual a influência prática, né? Então vamos esclarecer o seguinte: os textos de juventude começam a ser publicados nos anos 20 e 30. Quando é que eles tiveram uma repercussão importante no debate teórico, no debate político? Isso ocorreu nos anos 50 e 60. Tem um gap aí, tem uma defasagem. Por que ocorreu nos anos 50 e 60? Porque estava em crise a política de Stalin, o stalinismo, e muitos intelectuais, eu estou falando, viram naqueles textos de juventude um humanismo que servia como uma arma para criticar o stalinismo.
Bom, servia como uma arma, mas era uma arma sem dente, uma arma limitada, que usava no meu modo de ver, uma ideologia pequeno-burguesa para criticar o autoritarismo do período do Stalin. Quem recuperou esses textos? Quem foi lá pegar esses textos e dizer: questão judaica, os manuscritos de 44 são textos que devem ser valorizados, devem ser estudados, devem ser valorizados e estudados, simplesmente todos nós podemos concordar, né? Mas servem de guia para a ação política. Foi a social-democracia e os cristãos. Foi daí que veio esse tipo de valorização prática desses textos, né? Veio daí. O Lukács é uma exceção entre os grandes marxistas. O Lukács é uma exceção. Eu estou aqui defendendo a ideia que, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, não é a tese do Althusser da ruptura que é excepcional. O excepcional dentro do campo marxista é a posição do Lukács. Isso é o excepcional. Porque, repito, o marxismo como movimento de ideias de mais de um século é baseado nos textos de maturidade. Não é baseado... E, repito, alguém poderá dizer: poxa, mas o Lenin e o Gramsci não leram os textos juvenis. Mas eu repito, o Marx e o Engels não só leram como escreveram, mas os abandonaram, tanto na direção, no debate da primeira, quanto da segunda internacional. Então, o movimento comunista, como um movimento de ideias, é um movimento baseado nos textos de maturidade do Marx. A importância prática da valorização política dos textos juvenis, no meu modo de ver, é introduzir... É difícil ter que dizer isso, mas é o que eu penso, é introduzir confusão ideológica no movimento operário popular. É isso. É desviá-los da alta organização para a crítica da alienação. Leiam sobre a alienação. Alienação é tudo e, portanto, não é nada. Se vocês lerem os textos que foram publicados no Brasil por brasileiros sobre alienação, alienação é praticamente tudo. O Estado é alienação, a cultura é alienação, tudo é alienação. É um conceito frouxo, amplo, muitas vezes se desprega da ideia original de alienação, que é a perda da essência humana, né? E a sua projeção em algo fora do ser humano. Então, o que acaba introduzindo aí é a ideia de que o ser humano é alienado e nós temos que conclamar o ser humano a se desalienar. Isso daí não vai organizar movimento prático original nenhum, mas vai introduzir confusão ideológica no movimento operário popular. É assim que eu vejo. Tem uma outra questão aqui do Eric, né? Quais ideias que unificariam a tradição althuseriana? Olha, a obra do Althusser é uma obra heterogênea. Você tem uma diferença tem dois textos importantes que são os textos que eu valorizo. Os textos que estão por Marx, que acaba de ser reeditado pela editora da Unicamp, uma tradução nova, recomendo a leitura, e os textos que estão do Althusser e de outros colaboradores seus no livro Ler o Capital. Ambos os livros foram publicados no mesmo ano, 1965. Aí você tem uma segunda fase na qual o Althusser, tendo recebido críticas, procura se defender das críticas e acaba recuando em algumas de suas teses. Essa é uma fase com a qual eu tenho discordâncias importantes, não é? Por exemplo, a fase, eu vou me referir a isso quando estudarmos o Estado capitalista. O Althusser cria o conceito de aparelhos ideológicos do Estado, que eu acho um conceito muito equivocado. Vou me referir, vou dizer por quê. Então, essa é uma segunda fase. E, por fim, você tem... Vamos fazer com que o Althusser experimente um pouco de seu próprio veneno, né? Você tem uma ruptura. É uma ruptura epistemológica na obra do Althusser. O último Althusser abandona o materialismo histórico. Ele cria uma ideia que é a ideia do materialismo do encontro, ou materialismo do acaso. Nós publicamos na Crítica Marxista número 20 o texto-chave
desse último Althusser, dessa última fase do Althusser, que se chama Sobre o Materialismo do Encontro. Nesse texto, Althusser defende a tese de que a história é o reino da contingência. Se a história é o reino da contingência, ele abandonou aquela primeira tese que, no meu modo de ver, unifica o campo marxista, que a história é um processo. Ele se colocou fora do materialismo histórico, porque o materialismo histórico procura discernir, procura detectar as leis de movimento da sociedade. Então, supõe que é um processo mais ou menos regular. O Althusser abandonou. Então, pegando o primeiro Althusser, que é aquele que me interessa, diria que algumas características, que foi o que você perguntou, algumas características são as seguintes. Primeira, a ideia de que o marxismo é uma ciência. Não é, por exemplo, como diz Lukács no ensaio dele sobre o jovem Marx, ou como diz o Gramsci em alguns textos dele, o marxismo não é uma concepção de mundo. Concepções de mundo existem várias. A ideia do Althusser é que o marxismo é uma ciência. Essa é uma primeira ideia, que não é uma ideia única dele. Não é? Tem toda uma tradição, o Kautsky, o Engels, o Kautsky, o Bukharin, o Plekhanov, não é? Mesmo o austro-marxismo, que finca um pé nesse ponto. O marxismo é uma ciência. O próprio Marx, em mais de uma oportunidade, se manifestou nesse sentido. No famoso prefácio à segunda edição alemã do Capital, ele fala da obra dele como uma obra científica, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. A ideia de que o marxismo é uma ciência tem que estudar as leis de reprodução dos modos de produção e as leis que permitem a transição de um modo de produção a outro. O segundo ponto é a ideia de estrutura, que você tem estruturas que limitam a prática dos agentes, não é? Então, vou dar um exemplo aqui próprio da teoria política. Os agentes inseridos na estrutura do Estado burguês não podem realizar a transição ao socialismo. Por quê? Porque nós vamos estudar isso em detalhe. Porque a estrutura do Estado burguês impede que ele o faça. Não existe discurso sobre a liberdade, a consciência humana que supere esse fato. Dentro do Estado burguês, que é uma estrutura, é impossível dirigir a transição ao socialismo. Mas então você está entendendo que o homem vive numa jaula de ferro e que não tem como se desprender dela. É a maneira humanista, voluntarista de retrucar esse argumento. Não procede essa réplica. Por quê? Porque você tem outros elementos na vida social. Por exemplo, você tem a situação de trabalho da classe operária, o desenvolvimento das forças produtivas, que permite que os agentes sociais organizem os trabalhadores, a classe operária, para se confrontar justamente com a estrutura do Estado capitalista. Não é? Então, essa é uma ideia básica, a ideia de estrutura. Mesmo o que fizemos aqui hoje, quando eu falei não pode destacar um elemento, ideia de emancipação, e outro elemento, ideia de revolução, ignorar os pressupostos de um e de outro, num caso essência humana, no outro caso luta de classes, ignorar as consequências de um e de outro, num caso um apelo genérico ao ser humano genérico, no outro caso a organização da classe operária. Não, esvazio isso tudo, põe aqui e compara. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que cada conceito está determinado pela estrutura na qual ele se insere. Não é? Inclusive a problemática tem uma estrutura profunda que condiciona o pensamento do cientista, do dirigente socialista, não é? do intelectual. Se eu parto da pergunta o que é o homem, eu estou prisioneiro dessa pergunta. Eu posso responder que o homem é amor, vontade e razão, como Feuerbach. Eu posso responder que o homem é o lobo do homem, como Hobbes, mas eu continuarei dentro do mesmo terreno. Então, o Feuerbach e o Hobbes são dois irmãos inimigos. Tem duas imagens, digamos assim, opostas do ser humano, mas dentro de um terreno comum. Tanto é que os partidários de um e de outro poderão passar uma noite toda discutindo o que é correto. Se é entender que o homem
aspira ao congraçamento comunitário ou se o homem é o lobo do homem. Até que chegue alguém no meio e diga, mas quem é que falou para vocês que essa pergunta da qual vocês estão partindo é a melhor? O que é o homem? Será que nós não devemos substituir essa pergunta por outra, o que é história? Não é? Então, a própria problemática é uma estrutura que condiciona o pensamento dos agentes. Então, essa é uma outra característica do pensamento do Althusser, né? Nessa fase ao qual eu me referi. Então, o marxismo como ciência, a valorização da estrutura, a insistência em que o modo de produção deve ser pensado de maneira ampliada. No prefácio de 1859, que o Marx escreve para a Introdução à Crítica à Economia Política, quando ele vai falar dos modos de produção e das etapas da história, da história europeia, digamos, né? Não só europeia, porque ele fala do modo de produção asiático. Ele se refere à infraestrutura e à superestrutura. Portanto, ele se refere à economia e à política. Ele pensa essa totalidade articulada. O Althusser está dizendo, é necessário levar isso a sério, pensar o modo de produção como uma totalidade articulada. Essa é uma outra característica importante, né? E, finalmente, estou dando algumas características, a gente poderia aprofundar mais, mas, finalmente, claro, aquela que já me referi. A insistência do Althusser em se fixar nos textos de maturidade, né? Depois, dentro dos textos de maturidade, nós veremos isso quando estudarmos o conceito de Estado, existem modificações. O estudo e a pesquisa fazem com que o pensamento do Marx evolua. Quando o colega lá perguntou da renovação, né? O marxismo já na obra do próprio Marx evolui, não é um pensamento ossificado, né? Então você tem uma evolução dentro da obra de maturidade, você tem uma evolução no pensamento sobre o Estado. Você tem, por exemplo, uma evolução no pensamento sobre o conflito, coisa fundamental, sobre o conflito classe operária e classe capitalista. Se vocês lerem o manifesto, a ideia que está no manifesto é que haveria uma polarização, digamos assim, sociodemográfica. De um lado, a classe operária cresceria permanentemente, porque as fileiras da pequena burguesia cairiam sucessivamente para a classe operária, e a burguesia se tornaria um segmento social cada vez mais reduzido, cada vez menor. Essa ideia está presente no manifesto. Agora, isso foi escrito em 47, se vocês pegarem o Capital, que foi publicado em 1867, portanto, 30 anos depois, o que está dito lá no volume 1 do Capital, capítulo 23? A Lei Geral da Acumulação Capitalista. Está dito que o desenvolvimento do capitalismo significa uma redução relativa e até absoluta da classe operária, porque aumenta a composição orgânica do capital e diminui o capital variável em termos relativos ou diz o Marx, até em termos absolutos. Então ele está revendo a tese do manifesto. Mas vejam bem, essas retificações, revisões, etc., se situam dentro daquela problemática e daquela teoria geral. Não é diferente da modificação que existe quando passamos dos textos juvenis para os textos de maturidade. Essa era a questão do Eric, né? E acho que agora é a última, é a Vanessa. Eu não sei se eu deixei se eu pulei alguma aqui por inadvertência. A religião como ópio do povo é uma visão crítica da religião, é uma visão progressista da religião e ela contém uma parte de verdade. Mas não é uma análise rigorosa do fenômeno religioso, né? Não é uma análise... Inclusive, quem usou... Foi o jovem Marx que usou essa expressão, né? A religião como ópio do povo, ao mesmo tempo como o sonho e o sofrimento da população na sociedade moderna, etc., né?
Então, o problema já começa por aí, porque a caracterização, Vanessa, não fica uma caracterização muito precisa. Mas vamos extrair disso a ideia de que a religião teria apenas uma função conservadora. Não é isso que está no texto do Marx, mas nós vamos usar isso. Vamos reter esse aspecto. Bom, porque muitas vezes se entende por isso, por essa expressão, esse significado. A religião é estrita e somente conservadora. Bom, a gente sabe que a partir da religião é possível expressar visões críticas do capitalismo. Serão visões críticas limitadas. Serão visões críticas limitadas. E a gente poderia passar horas aqui discutindo por quê. Mas se você não tem um sistema conceitual e teórico que caracterize de maneira adequada o capitalismo, e se você não se coloca do ponto de vista da classe operária na análise da luta contra o capitalismo, você pode apresentar críticas do capitalismo mas serão críticas limitadas, mesmo que tenham um sentido progressista, né, e que possam, na luta política prática, se somar ao movimento socialista e operário. Mas acho que não precisa detalhar isso, porque eu acho que não requer mais detalhamento. No caso do espiritismo, eu não conheço particularmente o kardecismo, né? Não sei se você sabe, mas tem autores que tentaram conciliar kardecismo com o marxismo, né? Eu me lembro de um livro... Leon Denis, que é um que segue a linha do kardecismo, ele associa um pouco o salafismo com o espiritismo. Com o espiritismo. Então, tem um brasileiro que escreveu um livro que se intitula Kardecismo e Dialética. Né? São possíveis todos esses mix aí, né? E aí, nesse caso, são kardecistas progressistas. Né? Enquanto kardecistas são progressistas, mas enquanto socialistas, eles também podem lançar confusão nas fileiras do movimento socialista. Eu acho que o kardecismo também tem essa dupla... O kardecismo abraça a ideia de reencarnação. Então, se não valoriza a dicotomia céu e inferno, a ideia de reencarnação também pode jogar um papel conservador muito forte, né? De conformismo diante da sua situação atual, porque você terá um futuro que não é necessariamente o céu, mas é uma vida muito melhor na próxima encarnação. Então, a religião toda religião tem um aspecto conservador, que é o aspecto dominante, mas dentro de toda religião tem sempre resistências que procuram articular essa crença religiosa com bandeiras progressistas. A teologia da libertação no catolicismo, os socialistas que são kardecistas e assim por diante. A última questão é a questão apresentada pelo Marivaldo, né, sobre, digamos assim, acho que ele falou dos dois aspectos, a potencialidade e também as dificuldades de se aplicar o marxismo no Brasil. Veja bem, o marxismo foi produzido na Europa e tendo em vista fundamentalmente a história europeia. O que isso significa? Significa, como deseja o Boaventura de Souza Santos, que o marxismo está subordinado a uma epistemologia do norte e que nós teríamos que construir aqui uma nova epistemologia, que seria a epistemologia do sul, e, portanto, abandonar a epistemologia marxista? Eu penso que não. Eu não concordo com isso. As ciências sociais são uma só. Você trabalha com conceitos e teses que são universais. Parte de conceitos e teses universais. A epistemologia, portanto, é a mesma. Agora, você tem que, de acordo com a realidade concreta estudada, selecionar conceitos e teses e, eventualmente, criar conceitos novos. E isso que torna mais difícil a aplicação do marxismo no Brasil.
vou dar um exemplo. Quando Jacó Gorenga, que já foi citado aqui, escreve o Escravismo Colonial, ele está dando um salto enorme no conhecimento da sociedade brasileira. Ele analisou e destrinchou, digamos assim, um modo de produção que o Marx nunca examinou, que era próprio de um país periférico que era colônia de Portugal. Quando os estudiosos brasileiros escrevem sobre a dependência econômica e política do Brasil, no período pós-independência política, no período em que o Brasil deixa de ser uma colônia, quando analisam a dependência inicialmente no século XIX frente à Inglaterra e gradativamente no século XX frente aos Estados Unidos, eles estão criando um conceito novo. É um conceito novo, um conceito que dá conta da realidade brasileira, argentina, mexicana, mas que não se aplica à realidade alemã, francesa, estadunidense. Então, vejam, para aplicar o marxismo no Brasil, criaram um conceito novo, que é o conceito de dependência, que, na verdade, é a contrapartida do conceito de imperialismo, a outra face do conceito de imperialismo. Então, tem toda a ideia de que a economia brasileira, para se reproduzir, depende de um motor que está fora dela, que é o capitalismo europeu. A ideia de que diferentes classes sociais desta economia estão entrelaçadas com classes dos países dominantes e, portanto, não têm interesse em completar a revolução burguesa no Brasil, distribuindo terra, realizando as tarefas da soberania nacional. A ideia, que nem sempre aparece nos teóricos da dependência, que o Estado brasileiro é um Estado dependente, porque não é só a economia brasileira que é dependente. O Estado também é. O que significa isso? O Estado brasileiro é um Estado soberano. O Estado brasileiro tem a mesma estrutura institucional que o Estado estadunidense, nos seus elementos mais gerais e simples, né? Que nós estudaremos quando estudarmos o conceito de Estado capitalista. Mas o Estado brasileiro tem uma característica que nem o Estado estadunidense, nem o alemão, nem o japonês possuem, que é o quê? É um Estado que permite a hegemonia do capital estrangeiro no bloco no poder. O capital japonês influencia as decisões do Estado nos Estados Unidos? Influencia. O capital chinês influencia as decisões do Estado francês? Influencia. Mas o capital chinês não, nas condições atuais, não tem como ser hegemônico no Estado francês. Nem o capital japonês pode ser hegemônico no Estado estadunidense. Só que o capital estadunidense pode adquirir hegemonia no bloco no poder do Estado brasileiro. Por isso que é um Estado dependente. O Estado dependente é aquele que comporta hegemonia do capital externo no seu interior. Isso é uma característica do Estado dependente. Tudo isso são conceitos novos que têm que ser produzidos, desenvolvidos, para entendermos o Brasil, né? Ou então, no caso, o conflito classe operária e burguesia é um conflito presente no Brasil? Claro que é. Mas nós, analisando o Brasil, não podemos ignorar a maior massa de trabalhadores que existe no Brasil, que não é operária, são aquilo que nós podemos denominar trabalhadores da massa marginal. Quem produziu esse conceito foi o José Nun, um sociólogo argentino. Quem o desenvolveu no Brasil foram outros autores. Então, os marxistas brasileiros, marxistas argentinos e mexicanos deram grandes contribuições para o desenvolvimento, viu, Levi? Para o desenvolvimento do marxismo aqui no Brasil. Nós não estamos na estaca zero, não, nós avançamos muito. E tem mais. Por exemplo, a escola da regulação francesa, que é uma teoria econômica que unifica a teoria econômica com teoria política. A escola da regulação na França teve um grande sucesso nos anos 80 e 90, seus autores eram muito lidos, muito citados, muito utilizados. Bom, a escola da regulação francesa é devedora
da teoria da dependência, da teoria da CEPAL, produzida aqui na América Latina. E os historiadores das ideias dizem, mostram isso. Não é? Então, isso tudo para falar das potencialidades, né? E, embora eu não tenha falado muito das dificuldades, mas por que eu priorizei falar das potencialidades? Porque tem uma ideia muito equivocada que o marxismo brasileiro e latino-americano é pobre, que o marxismo brasileiro e latino-americano é positivista. Jogam essa ideia de modo genérico para estigmatizar uma produção tão ampla, rica e variada como é a produção do marxismo brasileiro e latino-americano. Tá certo? Então, é com essa ideia que eu estou polemizando. Já ouvi essa ideia na pena e na boca de intelectuais da tradição trotskista, de intelectuais da tradição lukácsiana, essa ideia de que o marxismo brasileiro se perdeu no positivismo. Muitas vezes nem definem o que é o positivismo. Né? Então, eu acho que o marxismo brasileiro se desenvolveu muito, e latino-americano, para entender a realidade da América Latina e do Brasil, pode e deve se desenvolver mais. As dificuldades que nós temos e que na Europa não existe é que o materialismo histórico, nas suas principais obras, foram escritos tendo como referência ou para analisar a realidade dos países europeus, né? E a nossa realidade aqui, embora seja a realidade do capitalismo, tem muitas particularidades. Gente, 3 avisozinhos rápidos.